Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos nesse dia. Nós vamos falar sobre aquilo que o Senhor tem para nos exortar, para nos ensinar, para nos corrigir nesse dia, conforme o seu desejo em cada um de nós. Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Eu confesso que eu poderia ter pegado a revista para ter... Mas como não é habitual na nossa igreja, lá em São Paulo, o uso da revista, então os irmãos me perdoem por não fazer a extensão do estudo que vocês têm tido dominicalmente aqui. Mas o Senhor tem um propósito para nós nessa manhã e a sua palavra, ela se renova a cada dia. E talvez os irmãos conheçam esse texto, conheçam sobre isso, mas a palavra do Senhor, ela tem algo novo para nos trazer a todo dia, a todo momento. E esse é o meu desejo para nós nessa manhã, que ela se renove nos nossos corações. Atos capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Atos capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 17. E diz assim a palavra de Deus: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartenos de soldado, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua. Algumas traduções vão dizer incessantes orações por ele, a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o anjo o tinha tirado da prisão e disse: Anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, aqui há uma porção dos teus filhos, uma porção daqueles que foram lavados, remidos, purificados, justificados pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. E como teu povo, nós queremos viver debaixo da tua dependência,
mas não apenas a tua dependência. Nós queremos viver debaixo da tua orientação e das tuas leis, para que nós possamos aqui nessa vida resplandecer o brilho de Cristo que há em cada um de nós. Fala conosco, Senhor. Aquilo que precisa ser mudado, que seja mudado. Aquilo que precisa ser fortificado nas nossas vidas, seja fortificado. Aquilo que precisa ser abandonado, seja abandonado, para que o teu nome seja exaltado através de nós. Porque nós fomos escolhidos para sermos aqui nessa terra, povo teu, anunciando as tuas verdades. Que o Senhor use a minha boca para falar aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, como tem falado também ao meu. E que haja aqui nessa manhã transformação de vidas para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Nós oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Se nós fôssemos talvez dar um título, e na verdade tem um título para essa lição, mas o título seria O Poder da Oração. Se nós fôssemos talvez perguntar para as lideranças das igrejas, qual é a reunião que tem a menor frequência da igreja? É possível que 2 reuniões em específico tenham a sua lembrança da liderança e dos irmãos. Uma talvez seja a ceia. E talvez a ceia porque seja a primeira reunião do dia, né, em algumas localidades, e as pessoas no final de semana não gostam de acordar cedo, porque acordam cedo durante a semana toda, e no domingo, poxa, vou acordar cedo no domingo. E os irmãos já melhoraram bastante, porque antes era às 8, né, 8h30, e agora um pouquinho mais tarde, né? Lá em São Paulo, a reunião da ceia é às 9. E isso é muito triste, porque uma vez conversando com meu sogro, ele disse que a ceia deveria ser a nossa reunião de evangelismo. Porque ela é direcionada, ela é apontada e ela é com a finalidade de exaltar Jesus Cristo. E esse é a nova do Evangelho. Boas novas, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos dar vida. E nós deveríamos nos congratular com essa reunião, como no início da igreja lá em Atos, que eles faziam isso todos os dias. Porque o desejo deles era tão ardente da volta do Senhor Jesus Cristo, que eles faziam isso o tempo todo. Mas talvez uma outra reunião que pudesse ser lembrada e com muita tristeza é a reunião de oração. Eu não sei como que é aqui com os irmãos, aqui é às quartas-feiras a reunião de oração, né? Lá em São Paulo também, nós fazemos a reunião de oração e estudo bíblico. E nesse período de julho, normalmente tem entre 5 e 10 pessoas. Por conta do frio, talvez isso espante as pessoas. Mas a oração, ela nos foi dada como um poder de Deus para nós. Quando nós lemos esse texto, no versículo 5, vai dizer que Pedro estava encarcerado e a igreja estava em oração constante pela vida de Pedro. E nós somos, então, ensinados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos dizem para ele: Senhor, nos ensine a orar. E a oração é um mecanismo que Deus nos deu. Porque Ele fala conosco através da sua palavra. E com a oração nós chegamos diante do Senhor e derramamos diante dEle o nosso coração, os nossos desejos, as nossas inquietudes, as nossas ansiedades, e o escritor Paulo vai dizer com muita propriedade, lançando sobre ele toda
A vossa... E como que a gente vai lançar a nossa ansiedade diante de Deus se não for através da oração? Mas a oração não precisa ser aquele mecanismo que a gente simplesmente fecha o olho. É claro que é importante esse momento de inquietude em que a gente está no nosso quarto, com a porta cerrada, fechada, e nós nos dobramos diante do Senhor. Mas a oração é um mecanismo em que eu posso falar com o meu Deus enquanto eu dirijo o meu carro para o trabalho. Enquanto eu estou preparando a refeição na minha casa. É uma conversa. É um bate-papo. É uma intimidade. E lamentavelmente nós temos abandonado uma vida de oração. E as igrejas, elas estão cada vez mais ruindo, porque os joelhos já não estão sendo mais dobrados diante do Senhor. Eu me recordo, e acredito que aqui também seja dessa forma, que pelo menos lá eu me recordo da minha avó, com as suas amigas, elas tinham todos os dias, na casa da minha avó, um momento de oração, em que elas faziam isso bem cedo. E isso tem se passado, não tem sido propagado entre as outras gerações. Oxalá que nessa manhã Deus estabeleça em nós um coração grato, um coração disposto a nos dedicarmos à oração. Esse capítulo 12 aqui, ele começa então com a morte do primeiro apóstolo. Não é o primeiro Marte. O primeiro Marte, todos sabem, é Estevão. Ele é martirizado ali no capítulo 7, se não me engano. 7 ou 8. E é no 7, né? No capítulo 7, Estevão é martirizado. Então a igreja começa a ser perseguida. A igreja é perseguida. E aqui então, no capítulo 12, nós começamos com o primeiro martírio de um apóstolo, que é o apóstolo Tiago, irmão de João. E é interessante que João e Tiago são aqueles mesmos dois que sua mãe chega diante do Senhor Jesus Cristo e diz para ele assim: olha, posso te pedir uma coisa? Quando chegar no céu, coloque um filho meu para se sentar à direita e o outro à esquerda. E depois eles vão falar isso também, né? Ó, eu quero sentar, quero ter um lugar de destaque ali com o Senhor. E o Senhor fala para eles assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Acaso vocês são capazes de tomar o cálice que eu vou tomar? Eles dizem assim: sim, nós somos. Nós somos capazes. E realmente foram, né? Aqui o martírio de Tiago. E depois João não vai ser martirizado, mas vai ser colocado em uma prisão em uma ilha chamada Patmos e vai morrer ali com cerca de 100 anos. Então nós estamos aqui diante disso. Tiago, ele é morto por um homem chamado Herodes. E esse Herodes aqui, ele é neto de Herodes o Grande. E quem foi Herodes o Grande? Herodes o Grande foi aquele que recebeu os magos quando o Senhor Jesus Cristo nasceu. E depois o que ele manda fazer? Matar as crianças, né? De 2 anos para baixo ali. E aí então tem aquele cântico que lá em Mateus, se não me engano, que vai falar sobre as mães que pranteavam pelos seus filhos, enfim. Mas esse Herodes, o avô dele, é esse. Aí tem um outro Herodes, o Herodes II, que é o tio dele, que é quem manda decapitar João Batista. E esse mesmo Herodes é aquele que se casa com a esposa do seu outro irmão, que é Herodes também, né? Então, assim, a gente está falando de uma família sanguinária, uma família sem escrúpulo, onde esse mesmo, o pai o avô desse Herodes aqui, o Herodes o Grande, mata o seu filho Aristátulo, que era casado com uma mulher dos Macabeus, e é por isso que esse Herodes aqui, ele vai fazer isso, vai ser tão sanguinário também nesse aspecto em perseguir a igreja. Por quê? Porque ele não era um judeu raiz com pai e mães, ele tinha uma mistura. E aí então, para agradar o povo, o que ele faz? Vou perseguir a igreja.
Porque agora a igreja está começando a receber os gentios. E aí eles estão olhando para isso e falando assim, olha, isso não é legal. Esses incircuncisos, esses pagãos estão começando. Então ele, na ideia de querer politicamente se colocar bem com a população, o que ele faz? Ele começa a perseguir a igreja. Então ele mata Tiago e ele percebeu que isso foi muito bom para ele. Pensando logicamente ali como o responsável pelo rei e querendo estabelecer o seu reinado e ter a simpatia do povo, aquilo foi muito bom para ele. Então o que ele fala? Bom, vamos matar os líderes da igreja. E quem eram os líderes da igreja? Pedro, Tiago e João. E aí então ele matou Tiago, ele encerrou Pedro agora na prisão, então ele está muito bem com a sociedade como um todo. Só que, o que acontece? Eles estão no período aqui dos pães asmos. E é interessante pensar que esse martírio de Tiago e de Pedro acontece um pouquinho, assim, alguns anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo, mas no mesmo período, né? No período da Páscoa. Porque é o que antecede aí o período, comer os pães asmos aqui, antecede a data da Páscoa, que é o que Moisés havia instituído para o povo lá em Êxodo, no capítulo 12, em que quando eles fossem sair, eles iam preparar os pães e não iam colocar fermento, porque tinha que ser algo rápido. Então eles estão aqui nesse momento. E Herodes já tinha dado a sentença de morte para Pedro. E é interessante que a Bíblia vai dizer que Pedro, na noite anterior à sua morte, o que ele está fazendo? Dormindo. Quem de nós tem essa confiança nesse Deus tão poderoso, que no momento de tamanho conflito, tamanha dificuldade, consegue se colocar em paz? Porque a palavra de Deus vai dizer, em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque o Senhor me faz repousar em segurança. Eu quero chegar diante de Pedro e falar assim, e aí, meu irmão, como que é isso? Porque lá, olha, o meu trabalho me tirava a paz. O meu vizinho me tirava a paz. Os meus irmãos me tiravam muitas vezes a paz. Porque eu era fraco. E às vezes eu não conseguia dormir porque eu passava na porta e ao invés de sorriso, eu olhava para o irmão e via uma cara emburrada. E aquilo me tirava o sono. E Pedro, sentenciado à morte, como que ele está? Dormindo. Isso é algo que só pode desfrutar de uma paz assim aquele que tem uma vida de intimidade com o Senhor. E eu confesso para os irmãos, eu não tenho desfrutado dessa paz. Porque eu tenho sido ansioso, porque muitas vezes eu tenho sido negligente com a palavra do Senhor. E eu estou falando isso na primeira pessoa, e eu poderia dizer isso do singular, eu poderia dizer isso na primeira pessoa do plural. Talvez muitos não se encaixam nisso, mas muitos poderiam se encaixar também. Nós temos sido ansiosos, nós temos sido preocupados demais. E nós não temos conseguido dormir em paz, porque nós temos enchido a nossa cabeça com coisas que não provêm do trono do nosso Deus. E esse homem, Pedro, ele está lá, dormindo. E não está simplesmente dormindo, mas ele está dormindo algemado. Vai dizer a palavra de Deus, e nós lemos que haviam 4 quartenos ali, ou na versão que nós utilizamos lá em São Paulo, que é atualizada, vai dizer que haviam 4 escoltas de 4 soldados, ou seja, 16 soldados dividido, porque o dia ele era dividido em 4, a parte da manhã e a parte da noite, em 4 períodos de 3 horas cada um. Então haviam 16 soldados
específicos para cuidar de Pedro. E por quê? Porque Pedro já havia sido preso algumas outras vezes e até com a mesma situação aqui, não com já sentença de morte, mas ele havia sido preso com João e havia saído. Então agora ele está ali com essas pessoas acorrentados a ele. E esse homem então está ali dormindo tranquilo, e aí nós vamos ver que Pedro tem um contato ali. Alguém toca do seu lado, um anjo vem e toca no lado de Pedro, e Pedro então recebe uma ordem para que ele coloque a sua capa e se levante e saia. E talvez Pedro, passando por tudo aquilo, nós lemos ali, ele acha que aquilo é uma visão. E por que ele acha que é uma visão? Se voltar um capítulo antes, você vai ver que Pedro realmente tem uma visão dormindo, de um lençol descendo com vários animais ali, e o Senhor fala para ele, pega um desses animais e mata e come, e ele fala assim, não, eu não vou fazer isso, meus lábios nunca comeu nada que é impuro. E aí o Senhor fala assim, mas pode ser impuro algo que o Senhor mesmo criou? Mostrando ali para ele que a pregação não estava mais restrita ao povo de Israel, mas que agora todos estavam sob a tutela da nova aliança estabelecida em Cristo Jesus. E aí então Pedro começa a andar ali pelo meio do caminho, ele fala, isso aqui é um sonho, isso é maravilhoso demais. E quando ele sai, ele percebe que o Senhor estava com ele. Eu fico imaginando ele andando ali e aqueles portões, né? Hoje a gente passa um WD no portão e ele para de fazer barulho. Mas a gente está pensando aqui e está falando de uma masmorra, de um lugar embaixo de um castelo onde era úmido, tudo de ferro, tudo enferrujado, e aqueles portões deveriam fazer aquele barulho nhec, nhec, quando você abre, né? Imagina. Aquele portão todo enferrujado, fazendo aquele barulho, aquele portão pesado, barulhento. E o que aconteceu com aqueles soldados? Continuaram dormindo. E aí então, nós chegamos, esse homem sai e ele é levado por uma rua, e ele chega então e ele vai até a casa de Maria, mãe de João Marcos. O mesmo João Marcos que vai estar com o apóstolo Paulo, que vai depois abandoná-lo e que depois vai voltar para servir o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo vai dizer que ele é útil. Isso é uma lição muito preciosa para nós, né? Nós vamos ver pessoas que muitas vezes, vão tropeçar, vão cair, a gente não tem que desistir se essa pessoa se levantar disposta a trabalhar, né? João Marcos foi isso. Ele talvez ficou com medo da perseguição ali com Paulo, com Barnabé, e preferiu voltar para Jerusalém, mas depois, com maturidade, com experiência, o apóstolo Paulo vai dizer, traga João Marcos para mim, porque ele é útil no ministério. Mas voltando então à nossa expectativa de aplicação do que nós lemos para nós nessa manhã, eu gostaria de dizer então que a oração, ela sempre muda o que precisa ser mudado. Tenha essa frase gravada na sua mente, a oração sempre muda o que precisa ser mudado. E nós precisamos iniciar esse pensamento tendo em nossa mente que a oração, ela sempre faz a diferença. Orar deve ser para o cristão como se alimentar, como tomar banho, como beber água. Tem que ser algo tão essencial que se a gente ficar sem isso, a gente vai se sentir fraco. Se você ficar um dia sem se alimentar, no dia seguinte você começa a sentir mal porque você está com falta de nutrientes e de força no seu corpo. A oração tem que fazer isso conosco também. Quando nós deixamos de orar, nós devemos então nos sentir entristecidos, porque eu não tive o nutriente necessário da comunhão com o meu Deus. E dentro dessa perspectiva de que a oração sempre muda o que precisa ser mudado, eu gostaria de propor para os irmãos essa manhã que a oração, às vezes, a oração muda a realidade. É o caso de Pedro, ele estava preso e a igreja estava em oração. E então Deus enviou um anjo e libertou Pedro da prisão. E quantas pessoas que nós conhecemos que estavam doentes, que estavam desempregadas, que estavam com suas vidas já
fadadas ao fracasso. E a igreja se colocou em oração e essas pessoas foram levantadas. Pessoas com diagnósticos de morte. Mas o Senhor, através de oração e intercessão da igreja, trouxe de volta à vida pessoas que estavam praticamente condenadas por uma doença, por algo nesse sentido. E isso acontece sempre, irmãos. Eu me recordo, na nossa igreja, havia uma jovem, ela deve ter a mesma idade que eu hoje, ela deve ter os seus 40, eu estou com 42, mas ela tinha uns 5 anos e ela foi diagnosticada com um câncer no cérebro. E a igreja orou e essa menina está com vida até hoje. Irmãos, eu estou falando desse milagre, da cura, mas eu me lembro também do irmão chamado João, que faleceu. João Mendonça. É milagre, é resposta de oração, irmãos. Eu me lembro que no dia que ele se converteu, foi o dia que meu pai estava pregando aqui na igreja. E o Juninho estava do lado dele, e aí o Juninho falou com ele: vai, rapaz. E ele se levantou e foi. E conversando com meu pai, ele falou assim: eu entrava na igreja para ouvir e para zombar do que eu ouvia das pessoas. Quantas vezes o Senhor não curou espiritualmente pessoas que nós olhávamos e falávamos assim: essa pessoa não tem cura, essa pessoa é um condenado, ela vai para o inferno. A oração, ela muda a realidade. Josué capítulo 10. Josué capítulo 10 vai falar o seguinte, olha que interessante o que é o poder da oração de uma pessoa que confia realmente no Senhor. Você vai colocar aí, Lucas? Vai. Então vamos ali que aí fica mais fácil. Oi? João 10, capítulo 12 até o versículo 12 até o 14. Josué, capítulo 10. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão nos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito nos livros do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejou por Israel. Quando a gente faz uma leitura rasa desse versículo, muitas vezes a gente não consegue entender o que aconteceu aqui. Mas a palavra de Deus está dizendo, irmãos, que um homem chamado Josué, ele estava guerreando contra 5 reis. E é interessante que Josué ora e o sol, ele para. Ele para, literalmente ele para. Mas para que você possa analisar isso, é necessário que você tenha como ponto de referência a vida de Josué. É ele quem está falando isso. Por que eu estou dizendo aqui isso? Se você está num ônibus parado na rodoviária e tem um outro ônibus parado do seu lado, e os dois estão com o motor ligado, e você está olhando pela janela. Se um desses ônibus começa a mexer, muitas vezes, é lógico que a gente acaba percebendo pelo movimento, mas se você só olhar, você não sabe se o ônibus que está mexendo é o seu ou do que estava do seu lado. Por que eu estou falando isso? Porque a gente olha para o céu e diz: o sol nasceu. Mas ele nasceu em referência a quem? Porque se você pegar para o japonês, o sol está escondido, não está nascendo. Então o referencial muda muito isso. Por quê? Porque nós conhecemos e muitos conhecem, não é o sol que nasce, mas é a terra que gira em torno do sol. E a terra, ela faz 2 movimentos. Ela faz um movimento de rotação
em que ela gira em torno do seu próprio eixo a uma velocidade de aproximadamente 1.700 km por hora. Ou seja, se a Terra parar de uma vez, nós seríamos lançados como foguetes para a atmosfera. E nós então iríamos passar pela atmosfera e não iríamos nem passar, na verdade. Nós iríamos ser consumidos. Mas não foi a Terra que parou, justamente por conta disso. Porque se ela parasse de uma vez, nós seríamos lançados para fora. Então, se não foi a Terra que parou, foi o que parou? Aí, então, nós temos um outro movimento, que é o que nós falamos, o movimento de translação, em que a Terra dá uma volta em volta do Sol, a aproximadamente 115 mil quilômetros por hora. Então, também não pode ter sido o Sol esse processo, e aí é física e todos esses homens, que existem várias galáxias. Se você parar uma, você automaticamente interfere nas outras, porque existem energias que vão mantendo tudo em ordem. Isso é física, ação e reação. Se eu bater com uma força X na parede, a parede retorna a mesma força X na minha mão. Então, a Terra tem uma força na Lua, que exerce uma força na Terra, que exerce uma força no Sol. Isso tudo é sintonia, isso tudo é harmonia. Então, não pode ter parado só a nossa galáxia. Aí, então, existe um outro movimento, que é o movimento do universo. O universo está em aceleração, a cerca de 900 mil quilômetros por hora. Então, quando eu olho para isso, não é o Sol que parou, não foi a Terra que parou. A oração de um homem fez com que todo o universo parasse. Eu imagino Josué virando para o Senhor: Senhor, eu tenho uma luta agora e está muito difícil. Aí o Senhor vira para ele e fala assim: vai lá lutar. Que o que você precisa faço eu aqui. E esse homem vai lá e guerreia. E ele vence os 5 reis. Porque Deus parou o universo por conta da oração de um homem. Percebem o poder que existe na oração, irmãos? O Deus do universo, criador de tudo, eterno, poderoso, grandioso, magnífico, ele se inclina para ouvir a oração do seu povo. E quanto tempo nós temos gastado em oração? E gastado aqui no sentido... Quanto tempo nós temos ganhado? Não é nem gastado, é ganhado em oração. Esse homem chamado Josué me ensina muito sobre a oração. Uma outra lição muito especial está lá em 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 5. Vai falar de um homem chamado Eliseu. E Eliseu estava com os seus discípulos e eles dizem assim para Eliseu: Eliseu, esse lugar que a gente está aqui é muito pequeno. A gente precisa de um lugar maior. E Eliseu fala assim: não, legal, é isso mesmo. Vamos aumentar o lugar onde nós estamos. E aí então eles estão trabalhando para aumentar ali o local onde eles vão aprender sobre o Senhor. E de repente um homem grita: ai, meu Senhor! E Eliseu chega diante daquele homem e diz assim: o que houve? O meu machado caiu na água. E Eliseu fala para ele assim: me mostra onde foi. E ele mostra. E Eliseu vem, encosta na água e o que acontece? O machado flutua. Irmão, chegue em casa hoje e pegue uma colher e coloca dentro de um balde de água para ver se ela vai flutuar. Alguns vão dizer assim: ah, mas os navios flutuam. Irmãos, tem uma engenharia toda especial por trás ali. Não nos compete, mas pega um bloco de metal, um pedaço de metal, todo mundo deve ter um martelo em casa, pega um martelo e joga na água, para ver se ele vai flutuar. Não vai, mas aqui, através da oração e do poder de Deus, através de um homem, uma lei da física foi quebrada. Algo que deveria estar no fundo veio para a superfície. Algo que deveria estar oculto
veio a realidade. Algo que deveria estar escondido foi apresentado a todos. O poder da oração, irmãos. Irmãos, eu poderia falar de mais milagres aqui, de apresentar outras mudanças da realidade que Deus faz através da oração. Mas eu gostaria de, com esses exemplos, mostrar e incentivá-los a vivermos uma vida de oração. As pessoas aí fora, elas têm andado preocupadas e distante e buscando solução aos seus problemas através do dinheiro, da bebedice, de uma vida promíscua. E nós temos a resposta para os nossos problemas. E eu me lembro que essa resposta, ela veio através de uma canção infantil, que eu não sei se as crianças aqui cantam, mas na minha época nós cantávamos muito. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Aí tinha a continuação, não sei se os irmãos cantavam também. Quem não ore a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá. Se nós queremos crescer como cidadãos dos santos, povo de propriedade exclusiva de Deus, é necessário que nós conheçamos esse Deus. Porque Ele é um Deus capaz de mudar a realidade das nossas vidas. A segunda lição que nós podemos aprender aqui, irmãos, é que às vezes Deus não muda a realidade, mas Ele muda a percepção da realidade. Como assim, Binho? Deus não muda a realidade, mas Ele muda a percepção da realidade. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 vai falar sobre a conversão de um homem chamado Saulo. E Saulo, ele não era um cara agradável para os cristãos, até antes da sua conversão. Nós fizemos menção de que Estevão foi o primeiro mártir, e quem estava observando e consentindo com a morte de Estevão? Saulo. Então Saulo, ele era um perseguidor da igreja, era alguém que buscava, e aí nós precisamos ser honestos, e alguns muitas vezes não na honestidade, mas talvez na falta de conhecimento, dizem que Paulo matava cristãos. Em momento algum a Bíblia fala que Paulo matava, mas ele consentia. Ele trazia essas pessoas presas e muitas depois eram mortas, mas ele especificamente, a palavra de Deus nunca disse que ele matou alguém, mas ele consentia. E aí já, juridicamente falando, você está ali envolvido, então você é também um culpado de todas essas mortes. Mas imagina a cena então. O apóstolo Paulo, ele está indo para Damasco, e aí então ele tem uma visão e ele cai e ele vai ouvir uma voz, o Senhor Jesus Cristo vai falar com ele, e ele então é levado para uma casa, e ele está nessa casa, na casa de um homem chamado Judas, e aí o Senhor aparece para um homem chamado Ananias. E ele diz para Ananias assim, olha, vai à rua direita, na casa de Judas, e procura por um homem chamado Saulo, porque para mim ele é um vaso escolhido. E aí então é interessante que a percepção de Ananias em relação a ele é que Paulo era alguém perigoso. A percepção de Ananias é que ele era alguém que matava ou que perseguia cristãos. Mas a realidade
é que Jesus, o nosso Deus, também tinha um plano especial na vida desse homem, porque ele era um instrumento escolhido por Deus. Deus, então, ele entra em cena e ele muda a percepção de Ananias e da igreja em relação a esse homem chamado Paulo. Voltemos agora lá para 2 Reis, no capítulo 6. Olha outra coisa interessante aqui também. Esse homem, Eliseu, ele está com o seu ajudante chamado Geazi. E o que está acontecendo ali do versículo 7 em diante? O povo de Israel, ele ia guerrear contra os assírios. E o rei assírio, ele entrava no seu quarto com algumas pessoas e falava assim: olha, nós vamos fazer isso, isso e isso. E aí Eliseu ia e mandava uma mensagem para o rei de Israel e falava: ó, faz isso aqui porque o povo os assírios vão vir aqui para lutar e eles querem fazer isso. E esse rei, ele ficou transtornado. E ele chegou nos seus conservos e falou assim: quem que está contando para Eliseu, quem está contando para o rei de Israel, o que nós estamos tramando aqui? Porque tudo o que eu armo para poder fazer contra o povo de Israel, o rei sabe e eles vão e faz coisa contrária. Eu quero saber quem é essa pessoa. E aí um dos seus conservos ali vai dizer: olha, é o profeta Eliseu, que sabe tudo o que o Senhor faz, porque ele serve ao Deus dos israelitas, e ele conta tudo, e ele vai e fala para o rei de Israel, e o rei de Israel se prepara para aquilo que você vai fazer. E aí então esse rei fala assim: aonde que está esse homem chamado Eliseu? Porque agora eu vou lá pegar ele, eu não vou pegar mais o povo de Israel. Primeiro eu vou matar ele, depois eu vou matar o rei de Israel. E aí ele descobre onde esse homem está. E aí então toda uma tropa de homens, soldados, eles ficam ali, acham onde Eliseu está, e eles se colocam em volta da localidade ali, da casa onde Eliseu está. E começa o dia. E Geazi, talvez, depois de uma longa noite de sono, ele vai acordar, e ele vai lá, talvez, lavar o seu rosto, tirar remela dos olhos, né? E ele olha para fora e ele vê ali um monte lotado de soldados, e ele entra e volta desesperado para falar com Eliseu. E Eliseu vira-se para ele e diz assim: mais fortes são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Geazi deve ter ficado desesperado. Mas como assim que mais fortes são os que estão conosco do que os que estão com eles? E aí então Eliseu vai fazer uma oração e diz o seguinte: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-lhe que abra os olhos para que veja. Versículo 17, isso. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. É interessante você olhar para isso, porque Eliseu já estava vendo. A realidade para Eliseu já havia sido transformada, mas para Geazi não. Então a oração mudou a percepção. E no versículo 18, na continuação vai dizer, é o 17 mesmo, perdão, Lucas. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A oração mudando a percepção da realidade. Esse homem chamado Geazi, ele achou que eles iam morrer. Mas através da oração, Deus abriu os olhos desse moço e ele viu ali então que o Senhor estava cuidando deles. Os anjos do Senhor acampam ao redor de quem?
daquele que os teme. Nós temos confiado nisso, irmãos? Eu confesso para os irmãos que a minha oração ao longo dos últimos dias e meses tem sido a mesma oração de Moisés para algumas decisões que eu e a Maiara queremos tomar nas nossas vidas. Se o Senhor não for à frente, não nos faça sair deste lugar. Se o Senhor não estiver cuidando de nós, se o Senhor não estiver... Se não, porque muitas vezes nós oramos para que Deus atenda o nosso desejo, e isso foi o que eu estava lendo hoje no devocional, e estava falando sobre o rei Ezequias. Isaías vai lá e vai falar para ele assim: olha, prepara tudo porque você vai morrer daqui quantos dias? Daqui 3 dias você não vai se levantar mais da sua cama. E diz a palavra de Deus que esse homem se vira e chora, e aí Isaías volta e fala assim: olha, você vai viver mais 15 anos. Tinha sido um baita de um rei. Foi um baita de um rei. Mas os últimos 15 anos da sua vida deu um vacilo bem grande, né? Foi lá, apresentou todas as suas riquezas para o rei da Babilônia. Olha, isso aqui é tudo nosso. Deixou a soberba tomar conta do seu coração. Muitas vezes Deus, ele permite que a gente dê com os burros na água, como diz, né, o ditado, para que a gente aprenda a confiar que Ele tem o melhor para cada um de nós. É importante a gente ter isso em mente, irmãos. A nossa oração tem que ser que o Senhor faça a sua vontade em nós, e não que Ele faça a nossa vontade. A não ser que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade de Deus. E para que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade de Deus, é necessário que nós vivamos uma vida íntegra e dedicada a Deus, buscando viver de modo que lhe agrada, lendo a sua palavra, meditando na sua palavra, vivendo a sua palavra. Os olhos desse homem foram abertos por conta da oração de um homem que sabia que Deus estava cuidando deles. Que nós possamos realmente ter essa percepção de que Deus, Ele tem cuidado de nós. Pode ser que a resposta à nossa oração não venha do jeito que nós desejamos, né? Mas que nós tenhamos discernimento de saber que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então nós podemos dizer, e nós vimos aqui, que às vezes Deus muda a realidade. Às vezes Deus muda a percepção da realidade. E às vezes Deus muda a gente. E é interessante pensar nisso porque o apóstolo Paulo, a palavra de Deus vai dizer que durante 3 vezes ele orou ao Senhor pedindo que o Senhor tirasse dele um espinho da carne. Algo que o estava atormentando, algo que o estava tirando a paz. Ele foi curado? Não. Mudou a percepção? Assim, ele não foi curado, mas a dor deixou de existir nele? Não. Então algo mudou. Mudou o próprio Paulo. Agora Paulo, ele tem uma visão diferente da graça, porque até aquele momento a graça ela salva soteriologicamente, como ele vai dizer lá em Efésios capítulo 2, o versículo 8, porque pela graça sois salvos. Mas agora, diante disso, Paulo ele está aprendendo que a graça também opera no crente, dentro do crente, no temperamento do crente, no jeito de ser do crente. E é por isso então que nós como os cristãos não podemos, essa frase é do diabo, eu nasci assim e vou morrer assim. Não, a graça de Deus ela é abundante nas nossas vidas, de modo a nos transformar. Se eu era um
beberrão, a graça de Deus vai me tirar a bebida. Se eu sou um falastrão, a graça de Deus vai me mudar para que eu não fale mais. Se eu sou um mentiroso contumaz, a graça de Deus vai agir na minha vida, de modo que eu abandone a mentira e fale somente a verdade. A graça de Deus, ela é capaz de transformar o mais vil pecador em alguém santo, justo, concidadão dos santos e povo e propriedade exclusiva de Deus. E é necessário que nós entendamos que a oração sempre muda o que precisa ser mudado. E muitas vezes a gente não sabe o que precisa ser mudado. Muitas vezes estamos orando, Senhor, meu filho, Senhor, meu marido, Senhor, minha esposa. E em muitos casos, Deus vai agir não do jeito que eu quero, mas do jeito que Ele quer. Entenda uma coisa, Deus nem sempre muda o cenário, mas às vezes Ele muda a perspectiva. Deus não curou Paulo. Deus não aliviou as cargas que Elias tinha. Eu não sei, os irmãos se lembram de Elias, depois de ter pedido para que descesse fogo sobre aqueles profetas de Baal, uma mulher, e aqui nada contra as mulheres, mas uma mulher chamada Jezabel falou assim: eu vou fazer com que o que você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. E esse homem sai da presença dela, ali do povo, chorando, amargurado, e ele chega no monte e ele pede a morte. Deus não mudou o cenário de Elias, mas deu mais trabalho para ele. Porque aí ele vai lá e unge um rei em um lugar, unge um rei em outro lugar, unge um rei em outro lugar. Muitas vezes Deus não muda o cenário. Às vezes Ele trabalha no ator, na pessoa. Olha, você está precisando de mais trabalho. Você está assim, com a sua cabeça desse jeito, porque você está com a sua mente desocupada. Vamos trabalhar mais. Vamos agir mais. Deus nem sempre muda a realidade, mas Ele muda muitas vezes a percepção. E isso não quer dizer que as suas orações não foram atendidas. Eu gosto de pensar também em Eliseu, né? Elias. E tem até uma música que a gente canta. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. 3 anos e meio sem chover. Esse homem vai lá e manda o seu servo olhar. Olha, tem nuvem? Não, não tem. Ele vai e volta. E agora tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele fala assim, vai lá falar para o rei que vai vir chuva. Muitas vezes a gente olha, mas isso é tão pequeno. Isso não vai mudar o cenário, não. Eu sou tão pequeno. Eu sou tão insignificante, eu não sei nem cantar. Mas você pode ficar ali na porta e dar um sorriso pro visitante que entrar. Isso vai fazer toda a diferença. Ah, mas eu não sei pregar. Mas você pode ajudar os irmãos e um dia vir aqui arrumar os bancos para recepcionar a igreja quando vai estar, o povo de Deus vai estar aqui. Nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus como um instrumento para a ação dele no meio do seu povo. E nós precisamos nos colocar diante do Senhor em oração também, para que Ele saiba o que tem no nosso coração, aquilo que tem nos angustiado, que nós possamos apresentar diante dele, para que Ele nos use, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Então, irmãos, esse é o estudo que eu queria trazer para os irmãos nessa manhã, que nós sejamos dedicados à oração. Assim como aquela igreja que estava reunida na casa daquela nossa irmã, que nós veremos um dia no céu, junto com João Marcos, com Pedro, estava orando incessantemente. Que nós possamos orar incessantemente uns pelos outros, pela igreja, pelo nosso país, pelos nossos líderes, por aqueles que nos governam. A palavra de Deus diz que nós devemos orar por esses homens. Mas que nós possamos orar uns pelos outros também, para que Deus derrame da sua graça, da sua misericórdia, e
e da sua paz. Paz essa que não é como o mundo a dá, mas é uma paz que nos dá a garantia de que mesmo vivendo num mundo tão tenebroso, tão ruim e tão contrário à vontade de Deus, um dia nós estaremos com Ele para todo sempre. E lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais medo, insegurança, porque estaremos com o nosso Senhor para todo sempre. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser homens e mulheres de oração. Amém.